Agora o assunto é inteligência artificial. O DeepSeek foi lançado há algumas semanas e causou um verdadeiro rebuliço. O modelo chinês é apontado como um marco na história da inteligência artificial. A gente lembra que a China tem a meta de chegar à liderança do cenário global. Sabe até quando? Até 2030, tá aí. O DeepSeek mostra que o país asiático está na corrida e pode ser, sim, uma ameaça para o mercado dos Estados Unidos, que atualmente está no topo do ranking de desenvolvimento dessas tecnologias. O assistente virtual chinês tem custo de produção, que será a partir disso, né, ele será mais popular, vai alcançar mais pessoas. Na verdade, ele foi desenvolvido com um custo muito menor. Agora, vamos fazer uma análise bem aprofundada sobre todo esse cenário com o Dr. Flávio Durso, que é especialista em crimes digitais, especialista também em direito digital. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre ao Conexão Record News. Bom, a inteligência artificial é um caminho sem volta, né? Todo mundo já usa ou, se não usa, vai usar, né? Cada vez mais as empresas estão aderindo porque viram realmente que esse sistema otimiza vários processos. Agora, como é que a China entra nesse mercado? Como que isso pode tumultuar o mercado americano? Qual é a sua análise? Boa tarde mais uma vez. Kelly, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Fico feliz de retornar aqui ao Conexão Record News e tratar de um tema tão importante e tão relevante. Há uma disputa no mundo pela liderança do mundo. E é essa disputa que está ocorrendo entre Estados Unidos e a China. Nós estivemos falando aqui há pouco tempo sobre aquela joint venture, a Stargate, e aquele investimento maciço que os Estados Unidos vão fazer de milhões de dólares para a infraestrutura. E aí, de repente, o mercado é tomado com a informação dessa startup chinesa, o que já chama a atenção, que criou uma forma de entregar um mesmo resultado, ou próximo do mesmo resultado, mas com custo infinitamente menor. Isso fez com que as ações, por exemplo, da NVIDIA, que produz aqueles microchips, etc., despencassem, porque você pensa que a entrega é próxima e o custo de infraestrutura é muito inferior. Isso também impacta na questão de consumo energético e outros pontos. Então, realmente, o que aconteceu, ou a informação do DeepSeek, fez com que o mercado ficasse, principalmente de tecnologia, muito assustado e preocupado. E abre possibilidade também para que essas outras empresas vejam como foi feito, uma vez que é um código aberto, e trabalhem também nesse novo sentido. Olha, é claro que as pessoas, ao começarem a usar esse tipo de ferramenta, né, a princípio podem ficar encantadas, né, com a agilidade. Mas nem tudo são flores. Então, o que a gente precisa saber, ficar atento principalmente em relação aos nossos dados, as nossas informações que são colocadas ali na plataforma? Essa questão da inteligência artificial realmente encanta. Quando surgiu ali o primeiro caso de uso do ChatGPT, que ficou muito famoso, as pessoas inseriam informações sigilosas das empresas, e aí isso traz consequências. Mas e como essas empresas devem agir? Como a empresa dona do DeepSeek deve agir? Ela deve respeitar aí as leis dos países onde o aplicativo acaba funcionando. E no Brasil nós temos algumas regras que não estão sendo observadas por ele. Lógico que isso pode ser ajustado, mas, por exemplo, hoje a LGPD possibilita que você tenha conhecimento e baixe todas as informações que foram coletadas suas. Isso do DeepSeek ainda não é de fácil acesso ou ainda não é possível. Também é possível você revogar esse consentimento que foi dado para essa coleta de informações. Também há dificuldade. Já houve um caso de vazamento de informações de usuários de DeepSeek. Uma startup israelense tomou conhecimento, informou e eles acabaram fechando ali aquela vulnerabilidade, aquela porta. Mas até para isso tiveram dificuldade. Tiveram que, o indivíduo que tomou conhecimento dessa vulnerabilidade, ele fala que disparou e-mails em massa ali, onde ele achou nas redes sociais de responsáveis pelo DeepSeek para poder informar dessa vulnerabilidade que traria risco para os usuários.
A própria Itália, através do seu regulador de dados, de proteção de dados, ele fez um questionamento, não ficou satisfeito com a resposta e proibiu ali o DeepSeek de atuar na Itália. Então, tem alguns questionamentos, algumas situações que precisam de melhores ajustes. Todavia, é um ponto muito positivo. Por ser um código aberto, isso pode ser melhorado. A comunidade pode contribuir e fazer com que esse novo momento da inteligência artificial que se demonstra mais barato e, portanto, pode ser mais acessível a todos, é um momento muito positivo. Agora, doutor, na sua análise, né, uma vez que a China já disse, queremos liderar esse mercado até 2030, né? A tendência é que isso aconteça mesmo, né? Como que esse mercado de inteligência artificial deve reagir agora com esse avanço chinês? Kelly, é muito difícil se falar de China. Eu tive a oportunidade de fazer um curso no meio do ano passado, estive lá na China, na Universidade de Zips, e um dos temas tratados foi de inteligência artificial. Mas há uma característica que eles têm de não revelar tudo. Eles acabam preservando muitas das informações. E foi o que aconteceu nesse caso. O mundo não tinha conhecimento do que estava sendo feito nessa startup e, de repente, foi tomado de surpresa por toda essa situação. Então, a gente não tem como medir o próximo passo. O que nós sabemos é que a China tem um conhecimento e sabe usar muito bem a tecnologia. Aí os veículos autônomos, etc., têm tomado o mundo e outras questões que a China acaba sendo líder do setor. Então, a gente tem a certeza de que a disputa vai ser muito grande. Eu enxergo como positiva essa disputa entre Estados Unidos e China, porque nós, como usuários finais, vamos ter um produto ainda mais desenvolvido, um produto de ponta e sempre de forma mais acessível, mais barato ou até de graça. Do ponto de vista do direito internacional, do direito digital também, né, a gente pode avaliar que a inteligência artificial, ela vai ser um desafio para os governos, porque alguém fica em posse de todos esses dados, né? A gente sabe que, historicamente, a espionagem existe, né? Desde que o mundo é mundo, né? Os países espionam países inimigos, né? Mas também nações amigas. E agora a gente tem isso com milhões de usuários colocando os próprios dados. Então, num futuro breve, será que os países vão ficar atentos para deixar as normas ainda mais claras e talvez mais rígidas em relação a esses dados? Qual é a sua avaliação, doutor? É isso mesmo, Guilherme. Há muito receio com relação a essas entregas que são feitas. Há relatos, por exemplo, de que ao se utilizar o DeepSeek e fazer determinados questionamentos, ele simplesmente, que poderia envolver questões políticas da China, ele não responde, ele não faz essa entrega. E isso leva a crer que realmente há algumas limitações que são inerentes à sua origem, ou seja, à China. No caso das outras plataformas, também pode ser assim. E mais, eu posso fazer com que a entrega seja direcionada a um determinado interesse meu. Eu, como empresa privada, posso ali manipular de uma forma genérica, falando assim, para que a entrega seja feita e leve as pessoas a um determinado destino que me interessa. Então, precisa haver muito cuidado com relação a isso. Fora a questão da coleta, também a entrega. Será que é uma entrega verdadeira? Será que as informações não estão sendo, de alguma forma, manipuladas ou ajustadas para o interesse próprio meu como empresa? Então, esses são alguns desafios que o tempo vai ter que corrigir. Exatamente, tem muita coisa, né, para a gente ficar atento. Agora chegou uma pergunta para a gente aqui na redação, gostaria de tirar essa dúvida, aproveitando. Quando a plataforma de inteligência artificial oferece um serviço de graça, se o usuário ele fizer um upgrade, passar a pagar, ele tem mais segurança ou não? Os riscos são os mesmos? Com relação a pagamento, o que nós vislumbramos nesse caso específico da inteligência artificial? No caso da OpenAI, né, que é o ChatGPT, havia a possibilidade de você fazer um pagamento e ter acesso a uma informação, a uma tecnologia mais desenvolvida de inteligência artificial. No caso específico do DeepSeek, não, isso já estava ou já está disponível a todos. Então, nesse caso específico, não.
não há um link direto. O que precisa haver é um controle, lógico, por parte do Estado, dos estados, né, dos países, para que haja um tratamento adequado dessas informações, uma cautela para que essas informações sejam tratadas de forma adequada sem haver abuso por parte dessas empresas. A gente vai seguir de olho, com o radar ligado aqui, contando sempre com a sua análise. Doutor, muito obrigada. Boa tarde, até a próxima. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada.